Saudações fraternais. Paz profunda. Este é o Manifesto Rosa Cruz moderno Positio Fraternitatis. Em 1623, os Rosacruzes afixaram nos muros de Paris cartazes ao mesmo tempo misteriosos e intrigantes. Eis o seu texto. Nós, deputados do Colégio Principal da Rosa Cruz, demoramo-nos, visível e invisivelmente nesta cidade, pela graça do Altíssimo, para a qual se volta o coração dos justos, mostramos e ensinamos a falar sem livros, sem sinais, a falar todas as espécies de línguas dos países em que desejamos estar, para tirar os homens, nossos semelhantes, do erro da morte. Se alguém quiser nos ver somente por curiosidade, jamais se comunicará conosco, mas se a vontade o levar realmente a se inscrever no registro de nossa confraternidade, nós, que avaliamos pensamentos, faremos com que ele veja a verdade de nossas promessas. Tanto é assim que não estabelecemos o local de nossa morada nesta cidade, visto que os pensamentos unidos à real vontade do leitor serão capazes de nos fazer conhecê-los e ele a nós. Alguns anos antes, os Rosacruzes já se haviam dado a conhecer e publicado 3 manifestos desde então célebres: Fama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis e as Bodas Alquímicas de Christian Rosenkreutz, ou também conhecido como Casamento Alquímico de Christian Rosenkreutz, que apareceram respectivamente em 1614, 1615 e 1616. Nessa época, esses 3 manifestos suscitaram numerosas reações não somente da parte dos meios intelectuais, mas também das autoridades políticas e religiosas. Entre 1614 e 1620, cerca de 400 panfletos, manuscritos e livros foram publicados, alguns para elogiá-los, outros para denegrir. De qualquer forma, seu aparecimento constitui um evento histórico muito importante, especialmente no mundo do esoterismo. O Fama Fraternitatis foi dirigido às autoridades políticas e religiosas, bem como aos cientistas da época, ao mesmo tempo que fazia um balanço talvez negativo da situação geral da Europa, revelou a existência da Ordem Rosa Cruz, através da história alegórica de Christian Rosenkreutz, em que viveu de 1378 a 1484. Desde o périplo que o levara pelo mundo inteiro antes de dar a vida à fraternidade Rosa Cruz até a descoberta de seu túmulo, esse manifesto já fazia um apelo à reforma universal. Confessio Fraternitatis completou o primeiro manifesto, por um lado insistindo na necessidade do ser humano e a sociedade de se regenerarem, e por outro lado indicando que a fraternidade dos Rosacruzes possuía uma ciência filosófica que permitia realizar essa regeneração. Nisso ela se dirigia antes de tudo aos buscadores desejosos de participar nos trabalhos da ordem e promover a felicidade da humanidade. O aspecto profético deste texto intrigou muitos eruditos na época. O Casamento Alquímico de Christian Rosenkreutz. Num estilo bastante diferente dos 2 primeiros manifestos, relatou uma viagem iniciática, alegórica, que representava a busca da iluminação. Essa viagem de 7 dias se desenrolava em grande parte num misterioso castelo, onde deviam ser celebradas as bodas de um rei e de uma rainha. Em termos simbólicos, o casamento alquímico descrevia a jornada espiritual, que leva todo iniciado a realizar a união entre sua alma, a esposa, e Deus, o esposo. Como sublinharam historiadores, pensadores e filósofos contemporâneos, a publicação desses 3 manifestos não foi nem insignificante nem inoportuna. Ocorreu numa época em que a Europa atravessava uma crise existencial muito importante, estava dividida no plano político e se dilacerava em conflitos de interesses econômicos, guerras de religiões semeavam desgraça e desolação, mesmo no seio das famílias. A ciência tomava impulso e já assumia uma orientação materialista. As condições de vida eram miseráveis. Para a maioria das pessoas, a sociedade da época estava em plena mutação, mas faltavam-lhe referências para evoluir no sentido do interesse geral. A história se repete e põe regularmente em cena os mesmos eventos, mas numa escala geralmente mais vasta. Assim, perto de 4 séculos, após a publicação
Dos 3 primeiros manifestos, constatamos que o mundo inteiro, mais estritamente a Europa, enfrentava uma crise existencial sem precedentes. Em todos os campos da sua atividade, política, econômica, científica, tecnológica, religiosa, moral, artística. Por outro lado, nosso planeta, isto é, nosso campo de vida e evolução, está gravemente ameaçado, o que justifica a importância de uma ciência relativamente recente, qual seja a ecologia. Seguramente a humanidade atual não está bem. Por isso, fiéis à nossa tradição e ao nosso ideal, nós, Rosacruzes, dos tempos atuais, julgamos que seria útil darmos testemunho disso através do Positio Fraternidades. Positio Fraternidades Rosae Crucis não é um ensaio escatológico de maneira nenhuma, e de maneira nenhuma é apocalíptico. Como vimos de dizer, seu objetivo é transmitir nossa posição, a posição dos Rosacruzes, quanto ao estado do mundo atual, e pôr em evidência o que nos parece preocupante para o seu futuro, como já o fizeram, em sua época, os irmãos do passado. Desejamos também apelar para mais humanismo e espiritualidade, pois temos a convicção de que o individualismo e o materialismo, que prevalecem atualmente nas sociedades modernas, não podem trazer aos homens a felicidade e que eles legitimamente aspiram. Esta positio, sem dúvida, parecerá alarmista para alguns, mas não há surdo pior do que aquele que não quer ouvir e cego pior do que aquele que não quer ver. A humanidade atual está ao mesmo tempo perturbada e desamparada. Os imensos progressos que ela realizou no plano material não lhe trouxeram verdadeiramente felicidade e não lhe permitem entrever o futuro da serenidade. Guerras, fome, epidemias, catástrofes ecológicas, crises sociais e atentados contra as liberdades fundamentais são outros tantos flagelos que contradizem a esperança que o ser humano depositará em seu futuro. Por isso dirigimos esta mensagem a quem queira de bom grado ouvir. Ela segue a linha daquela que os Rosacruzes do século XVII exprimiram através dos 3 primeiros manifestos, mas para compreendê-la é necessário ler o grande livro da história com realismo e dirigir um olhar lúcido para a humanidade, este edifício feito de homens e mulheres em via de evolução. O Positio Fraternitatis Rosae Crucis. O ser humano evolui através do tempo como o faz. Aliás, tudo aquilo que participava no seu campo de vida, bem como o próprio universo, aí está uma característica de tudo o que existe no mundo, um manifesto. Mas considerando que a evolução do ser humano não se limita aos aspectos materiais de sua existência, convictos de que ele tem uma alma, ou seja, uma dimensão espiritual, conforme pensamos, é ela que dele faz um ser consciente, capaz de refletir sobre a sua origem e o seu destino. Por isso, consideramos a evolução da humanidade como um fim, a espiritualidade como um meio e o tempo como um revelador. A história não é tão inteligível pelos eventos que a geram, ou que ela gera, quanto pelos que lhes unem. Por outro lado, ele tem um sentido que a maioria dos historiadores atuais de bom grado admite. Para compreendê-la, é preciso então levar em consideração os eventos. É verdade que como elementos isolados, mas também e sobretudo com elementos de um todo, com efeito consideramos que um fato só é verdadeiro, histórico, com relação ao conjunto a que pertence. Dissociar os dois, ou fazer de sua dissociação uma moral histórica, constitui uma fraude intelectual. É assim que há proximidades, justaposições, coincidências ou concomitâncias que nada vêm ao caso. Como dissemos ao prólogo, vemos uma similitude entre a situação atual do mundo e a da Europa do século XVII. Aquilo que alguns já qualificam como pós-modernidade acarretou efeitos comparáveis em números e em campos e, infelizmente, provocou certa degenerescência na humanidade. Mas pensamos que essa degenerescência é apenas temporária e que acabará numa regeneração individual e coletiva, na condição, não obstante, de que os homens deem uma direção humanista e espiritualista ao seu futuro. Se não o fizerem, estarão de fato se expondo a problemas muito mais graves do que aqueles que estamos enfrentando atualmente. Com base na nossa ontologia, na ontologia Rosa Cruz, consideramos que o ser humano é a criatura mais evoluída dentre as que vivem na Terra, mesmo se às vezes se comporta de maneira indigna. No tocante a esse status, ele ocupa uma situação privilegiada, porque é dotado de autoconsciência e de livre-arbítrio. É então capaz de pensar e orientar sua existência por suas próprias escolhas. Acreditamos também que todo ser humano é uma célula elementar de um único e mesmo corpo, o corpo da humanidade. Em virtude deste princípio, nossa concepção do humanismo consiste em afirmar que todos os homens deveriam ter os mesmos direitos,
gozar do mesmo respeito e desfrutar a mesma liberdade, independentemente do país onde nascessem e daquele onde vivessem. Quando a nossa concepção de espiritualidade está fundada, por um lado, na convicção de que Deus existe como inteligência absoluta, que criou o universo e tudo o que ele contém, e por outro lado, na certeza de que o ser humano tem uma alma que dele emana, melhor ainda, consideramos que o Deus se manifesta em toda a criação, através das leis, que o ser humano deve estudar, compreender e respeitar para sua maior felicidade. De fato, consideramos que a humanidade evolui para a compreensão do plano divino e está destinada a criar na Terra uma sociedade ideal. Esse humanismo espiritualista pode parecer utópico, mas unimos-nos a Platão, que declarou em A República: a utopia é a forma da sociedade ideal, talvez seja impossível de realizar na Terra, mas é nela que um sábio deve depositar suas esperanças. Neste período de transição da história, a regeneração da humanidade nos parece mais que nunca possível, em virtude da convergência das consciências, da generalização das trocas, da convergência das consciências, da generalização das trocas internacionais, da expansão da mestiçagem cultural, da universalização da informação, bem como da interdisciplinariedade que existe desde já entre os diferentes ramos do saber. Mas consideramos que essa regeneração deve funcionar tanto no plano individual quanto no coletivo, só se pode fazer privilegiando-se o ecletismo e seu corolário, a tolerância. Com efeito, nenhuma instituição política, nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhuma ciência detém o monopólio da verdade. Isto posto, podemos nos aproximar dessa regeneração colocando em comum o que essas instituições têm de mais nobre a oferecer aos seres humanos, o que redunda em buscar a unidade através da diversidade. Cedo ou tarde, as vicissitudes da existência levam o ser humano a se interrogar quanto à razão de sua presença na Terra. Essa busca de uma justificativa é natural, pois é parte integrante da alma humana e constitui, por outro lado, os eventos que balizam a história, não se justificam somente pelo fato de que existem. Eles postulam uma razão que lhes é exterior. Pensam que essa própria razão se entrega a um processo espiritual que incita o ser humano a se questionar quanto aos mistérios da vida, onde o interesse que ele algum dia atribui ao misticismo é a busca da verdade. Se essa busca é natural, acrescentamos que o ser humano é impelido à esperança e ao otimismo por uma injunção de sua natureza divina e por um instinto biológico de sobrevivência. Nisso, a aspiração à transcendência parece uma exigência vital da espécie humana. No tocante à política, consideramos que é imperativo que ela se renove. Dentre os grandes modelos do século XX, o marxismo, o leninismo e o nacionalsocialismo, baseados em postulados sociais pretensamente definitivos, levaram a uma regressão da razão e, finalmente, à barbárie. Os determinismos correlatos com essas duas ideologias totalitárias contrastaram fatalmente com a necessidade de autodeterminação do ser humano, traindo assim o seu direito à liberdade e escrevendo no mesmo golpe algumas das páginas mais negras da história. A história desqualificou ambas. Esperamos que para todo sempre, seja o que for, que se pense disso, os sistemas políticos baseados num monologismo, isto é, num pensamento único, têm com frequência em comum o fato de imporem ao ser humano uma doutrina de salvação, que se presume libertá-lo de sua condição imperfeita e levá-lo ao status paradisíaco. Por outro lado, a maioria deles não pede ao cidadão que se reflita e sim que creia que os assemelha na realidade a religiões laicas. Ao contrário, correntes de pensamento como o rosacrucianismo não são monológicas, e sim dialógicas e pluralistas. Em outras palavras, encorajam o diálogo com o trem e favorecem relações humanas. Paralelamente, aceitam a pluralidade de opiniões e a diversidade dos comportamentos. Tais correntes se nutrem, portanto, de trocas de interações e mesmo de contradições, coisa que ideologias totalitárias proíbem e se proíbem. E, aliás, por esta razão que o pensamento Rosa Cruz sempre foi rejeitado pelos totalitarismos. Qualquer que fosse a sua natureza, desde suas origens, nossa fraternidade preconiza o direito individual de forjar suas ideias e expressá-las, de maneira totalmente livre. Nisso os Rosa Cruzes não são necessariamente livres pensadores, mas todos são pensadores livres. No estado atual do mundo, parece-nos que a democracia continua a ser a melhor forma de governo, o que não exclui certas fraquezas, com efeito, sendo toda a verdadeira democracia baseada na liberdade de opinião e de expressão. Nela se encontram geralmente uma pluralidade de tendências, tanto entre os governantes como entre os governados. Infelizmente, essa pluralidade com frequência gera divisão,
com todos os conflitos que disso resultam, assim que a maioria dos estados democráticos manifesta facções que se opõem continuamente de maneira quase sistemática. Essas facções políticas gravitando mais das vezes em torno de uma maioria e de uma posição, não nos parecem mais adaptadas às sociedades modernas e desaceleram a regeneração da humanidade. O ideal nessa matéria seria que cada nação favorecesse a emergência de um governo que reunisse todas as tendências amalgamadas, as personalidades mais aptas a dirigir os negócios do Estado. Por extensão, fazemos votos de que um dia exista um governo mundial, representativo em todas as nações, da qual a ONU é apenas um embrião. No tocante à economia, consideramos que esta está completamente à deriva. Todo mundo pode constatar que ela condiciona cada vez mais a atividade humana e é cada vez mais normativa. Hoje em dia ela assume a forma de redes estruturadas muito influentes e, portanto, dirigistas, quaisquer que sejam suas aparências. Por outro lado, mais que nunca, ela funciona a partir de valores determinados, que se pretendem quantificáveis. Custo de produção, limiar de rentabilidade, avaliação de lucro, duração do trabalho. Esses valores são substanciais com o sistema econômico atual. Ele fornece os meios a alcançar os fins que se persegue. Infelizmente, esses fins são fundamentalmente materialistas, porque baseados no lucro e no enriquecimento excessivo. Assim é que se chegou a colocar o ser humano a serviço da economia, quando a economia que deveria estar colocada ao serviço do ser humano. Em nossos dias, todas as nações são tributárias de uma economia mundial, o que se pode qualificar como totalitária. Esse totalitarismo econômico não corresponde às mais elementares necessidades de centenas de milhões de pessoas, ao passo que as massas monetárias nunca foram tão colossais no plano mundial. Isso significa que as riquezas produzidas pelos homens só beneficiam a minoria deles. O que deploramos de fato, constatamos que a defasagem não cessa de se ampliar entre os países mais ricos e os países mais pobres. Pode-se observar que o mesmo fenômeno em cada país, entre os mais desprovidos e os mais favorecidos. Consideramos assim, porque a economia se tornou especulativa demais e porque ela alimenta mercados e interesses que são mais virtuais do que reais. Evidentemente, a economia só cumpre seu papel quando for colocada a serviço de todos os seres humanos. Isto supõe que se venha a considerar o dinheiro pelo que ele deve ser, a saber, um meio de troca e uma energia destinada a proporcionar a cada um aquilo que ele precisa fazer para viver e ser feliz no plano material. Nisso estamos convictos de que o ser humano não está destinado a ser pobre, e menos ainda considerável, mas ao contrário, a dispor de tudo que possa contribuir para o seu bem-estar, a fim de que ele possa se levar sua alma, com toda a quietude. Os planos superiores da consciência a rigor, a economia deveria ser empregada de tal maneira que não houvesse mais pobres e que toda pessoa vivesse de boas condições materiais. Por isso é a base da dignidade humana. A pobreza não é a fatalidade, nem tampouco, de maneira geral, resulta no egoísmo dos homens. Esperamos que ele chegue o dia em que a economia esteja fundamentada na partilha e na consideração do bem comum. Não obstante, recursos da terra não são inesgotáveis e não podem ser partilhados ao infinito, de modo que certamente há de ser necessário regular os nascimentos, principalmente nos países superpovoados. Quanto à ciência, consideramos que ela chegou a uma fase particularmente crítica. É verdade que não se pode negar que ela evoluiu muito e permitiu à humanidade realizar progressos consideráveis. Sem ela, os homens ainda estariam na Idade da Pedra, mas enquanto gregos haviam elaborado uma concepção qualitativa de pesquisa científica, o século XVII, provocou um verdadeiro cismo, instaurando a supremacia do quantitativo, o que não deixa de guardar relação com a evolução da economia, o mecanicismo, o racionalismo, o positivismo e etc. Fizeram da consciência e da matéria dois campos bem distintos e reduziram todo o fenômeno a uma entidade mensurável e desprovida de subjetividade. O como eliminou o porquê. Se é um fato que as pesquisas realizadas ao longo das últimas décadas resultaram em descobertas importantes. O ganho financeiro parece ter primado sobre o resto, e chegamos hoje ao ápice do materialismo científico. Tornamo-nos escravos da ciência, tanto mais que não a submetemos à nossa vontade. Simples falhas tecnológicas podem hoje colocar em perigo as mais avançadas sociedades, o que prova que o ser humano criou um desequilíbrio entre o qualitativo e o quantitativo, mas também entre ele próprio e aquilo que o criou. Os objetivos materialistas que ele persegue hoje em dia, através da pesquisa científica, acabaram extraviando o seu espírito. Paralelamente, eles o afastaram de sua alma e do que ele há de mais divino e sagrado. Essa excessiva racionalização da ciência é um perigo real, que ameaça a humanidade a médio e talvez mesmo a curto prazo.
Com efeito em matéria domina a consciência, desenvolve o que há de menos nobre na natureza humana. Em virtude disso, ela condena a desaparecer prematuramente em circunstâncias ou mais das vezes trágicas. Em certa medida, a ciência tornou-se uma religião, mas uma religião materialista, o que é paradoxal, fundada numa abordagem mecanicista do universo, da natureza e do próprio ser humano. Ele tem seu próprio credo, só acreditar naquilo que vê, ou do seu próprio dogma, nenhuma verdade fora dela. Isto posto, observamos, no entanto, que as pesquisas que ele realiza sobre como as coisas levam-no cada vez mais a se interrogar sobre seu porquê, de modo que ela pouco a pouco toma consciência de seus limites, e nisso começa a se juntar ao misticismo. Certos cientistas, ainda raros, é verdade, chegaram mesmo a propor uma existência de Deus como postulado. É de se notar que a existência, consciência e o misticismo estavam muito ligados na antiguidade, a tal ponto que os cientistas eram místicos e vice-versa. É precisamente a reunificação desses dois meios de conhecimento que precisa ser realizada no decorrer das próximas décadas. Tornou-se necessário repensar a questão do saber. Por exemplo, qual é o sentido real da reprodutibilidade de uma experiência? Uma proposição que não se confirme em todos os casos, será ela necessariamente falsa? Parece-nos urgente superarmos o dualismo racional estabelecido no século XVII, pois é nessa superação que reside o verdadeiro conhecimento. Nesta linha de pensamento, o fato de não se provar a existência de Deus não é suficiente para se afirmar que ele não existe. A verdade pode ter várias faces. Manter somente uma em nome da racionalidade é um insulto à razão. Além disso, pode-se verdadeiramente falar em racional e irracional? É a própria ciência racional que ela crê no acaso? Parece-nos com efeito muito mais racional acreditar nele do que acreditar neste particular. Devemos dizer que nossa fraternidade sempre se opôs à noção comum do acaso, e que ela considera uma solução de facilidade e uma fuga ante o real. Nele, vemos que o seu respeito, disse Albert Einstein, saber a cena que Deus adota quando quer permanecer anônimo. A evolução da ciência coloca também novos problemas nos planos éticos e metafísicos. Embora seja inegável que as pesquisas em genética permitiram fazer grandes progressos no tratamento de doenças a priori incuráveis, eles abriram caminho a manipulações que permitem criar seres humanos por clonagem. Este gênero de procriação só pode levar a um empobrecimento genético da espécie humana e a sua degenerescência. Além disso, supõe critérios de seleção inevitavelmente marcados pela subjetividade e apresenta, por conseguinte, riscos em matéria de eugenia. Por outro lado, a reprodução por clonagem só leva em conta a parte física e material do ser humano, sem atentar para o espírito nem para a alma. Por isso, consideremos essa manipulação genética fere não somente a dignidade, mas também sua integridade mental, psíquica e espiritual. Nisso aderimos ao adágio: ciência sem consciência é a ruína da alma. Na história, a apropriação do ser humano pelo ser humano só deixou tristes lembranças. Parece-nos, então, perigoso permitir livre curso às experiências relativas à clonagem reprodutora do ser humano, em particular dos seres vivos em geral. Temos os mesmos receios a propósito das manipulações que tangem o patrimônio genérico dos animais, como a dos vegetais. Quando a tecnologia, constatamos que ela também está em plena mutação. Os homens sempre procuraram fabricar ferramentas e máquinas para melhorar suas condições de vida e para serem mais eficazes em seu trabalho. Em seu aspecto mais positivo, esse desejo tinha originalmente 3 objetivos principais: permitir-lhes realizar coisas que não podiam fazer quando somente suas mãos poupá-los do sofrimento e a fadiga, ganhar tempo. É preciso notar também que, durante séculos, para não dizer milênios, a tecnologia só foi empregada para ajudar o ser humano em trabalhos manuais e atividades físicas, ao passo que, em nossos dias, ela o assiste ainda no plano intelectual. Por outro lado, por muito tempo ela se limitou a procedimentos mecânicos, que requeriam a intervenção direta do ser humano e não ameaçavam ou pouco ameaçavam o ambiente. Desde então, a tecnologia se fez onipresente e constitui o coração das sociedades modernas, ao ponto que se tornou quase indispensável. Suas aplicações são múltiplas e ela passou a integrar procedimentos tanto mecânicos quanto elétricos, eletrônicos, de informática, etc. Infelizmente, toda medalha tem o seu verso e as máquinas se tornaram um perigo para o ser humano. Com efeito, embora elas fossem idealmente destinadas a ajudá-lo e a poupá-lo do sofrimento, chegaram ao ponto de substituí-lo. Por outro lado, não se pode negar que o desenvolvimento progressivo do maquinismo provocou uma certa desumanização da sociedade, no sentido que reduziu consideravelmente os contatos humanos.
entendendo-se aqui os contatos físicos e diretos. E isso acrescentam-se todas as formas de poluição que a industrialização gerou em muitos campos. O problema colocado atualmente pela tecnologia provém do fato que ela evolui muito mais rápido do que a consciência humana. Consideramos também que é urgente que ela rompa com o modernismo atual e se torne um agente do humanismo. Para isso é imperativo recolocar o ser humano no centro da vida social, que, em conformidade com o que dissemos a respeito da economia, implica recolocar a máquina ao seu serviço. Essa perspectiva requer total reconsideração dos valores materiais, que condicionam isso supõe por conseguinte que todos os homens voltem a centrar em si mesmos, enfim compreendam o que é preciso privilegiar a qualidade da vida e cessar esta corrida desenfreada contra o tempo. Ora, isso será possível se eles repreenderem a viver em harmonia, não somente com a natureza, mas também com eles próprios. O ideal seria que a tecnologia evoluísse de tal maneira que libertasse o ser humano das tarefas mais penosas, ao mesmo tempo lhe permitisse desabrochar harmoniosamente em contato com os outros. Quanto às grandes religiões, consideramos que elas manifestam atualmente dois movimentos contrários, um centrípedo e outro centrífugo. O primeiro consiste numa prática radical que se pode observar sobre a forma de integrismo do seio do cristianismo, do judaísmo, do islamismo, do hinduísmo, entre outros. O segundo se traduz por um abandono de seu credo em geral e de seus dogmas em particular. O indivíduo não aceita mais manter-se na periferia de um sistema de crenças, mesmo que se trate de uma religião dita revelada. Doravante, ele quer se colocar no centro de um sistema de pensamento, resultante de sua própria experiência. Nisso, a aceitação dos dogmas religiosos não é mais automática. Os crentes adquiriram certo senso crítico a respeito das questões religiosas, e a validade de suas convicções corresponde cada vez mais a uma validação pessoal, onde a necessidade da espiritualidade produziu, outrora, algumas religiões, como forma arborescente, a forma de uma árvore bem enraizada em seu solo social, cultural, que elas contribuíam para enriquecer. Hoje, ela toma forma de uma estrutura em rizoma, feita de arbustos múltiplos e variados, mas o espírito não sopra onde quer. Assim é que pareceram hoje em dia à margem dos lugares das grandes religiões grupos de afinidades, comunidades de ideias ou movimentos de pensamento, no seio dos quais as doutrinas mais propostas que impostas são admitidas por adesão. Voluntária, independente da natureza intrínseca dessas comunidades. Esses grupos ou desses movimentos, sua multiplicação traduz uma diversificação da busca espiritual. De maneira geral, consideramos que essa diversificação se deve ao fato de que as grandes religiões, que respeitamos como tais, não detêm mais o monopólio da fé, e assim porque elas respondem cada vez menos ao questionamento do ser humano, e não mais satisfazem no plano interior. É talvez também porque elas se afastaram da espiritualidade. Ora, esta, embora imutável em essência, procura constantemente se expressar através de veículos cada vez mais adaptados à evolução da humanidade. A sobrevivência das grandes religiões depende mais que nunca de sua aptidão para renunciar às crenças e posições mais dogmáticas que elas adotaram com o passar dos séculos, tanto no plano moral como no plano doutrinário. Para que elas perdurem, devem imperiosamente se adaptar à sociedade. Se não se derem de conta nem da evolução das consciências nem do progresso da ciência, elas se condenarão a desaparecer a um prazo mais ou menos longo, mas sem provocar ainda mais conflitos étnico, sociológico, religiosos. Mas, na realidade, presumimos que seu desaparecimento é inevitável e que, sob o efeito da globalização das consciências, eles darão nascimento a uma religião universal, que integrará o que eles tinham de melhor a oferecer à humanidade, para sua regeneração. Por outro lado, pensamos que o desejo de conhecer as leis divinas, isto é, as leis naturais, universais e espirituais, há de cedo ou tarde suplantar a necessidade exclusiva de crer em Deus. Nisso postulamos que a crença um dia dará lugar ao conhecimento. No que concerne a moral, no sentido que damos a esta palavra, que se tornou ambígua, consideramos que ela está cada vez mais injuriada. Para nós, ela não designa obediência às regras. Ora, é assim que muitos dos nossos cidadãos percebem a moral dos nossos dias. A moral, no sentido do que vimos definir, coloca todo o problema da educação. Este é o Manifesto Prositio Fraternitatis. Espero que tenham gostado, e ele pode ser lido na íntegra e baixado no site da AMORC.
Um abraço e até o próximo vídeo.